Na aula de hoje, a gente vai falar sobre propriedades periódicas, aquelas propriedades que crescem de forma periódica na tabela periódica. E no caso, a gente vai discutir 3 dessas propriedades. Primeiro, o caráter metálico, depois o raio atômico e, por fim, a densidade. Para entender o caráter metálico, a gente precisa lembrar dos 3 grupos que a tabela periódica reúne: os metais, os semimetais e os ametais. Para quem se lembra, os metais estão do lado esquerdo da tabela periódica. E é justamente por isso que o caráter metálico cresce da direita para a esquerda. E quando a gente está olhando para elementos de um mesmo grupo, o caráter metálico vai crescer de cima para baixo. Agora, para analisar o raio atômico, a gente precisa prestar atenção em 2 fatores: o número de camadas eletrônicas de um átomo e o número atômico daquele átomo. Quanto maior o número de camadas, maior é o átomo. É por isso que essa propriedade cresce de cima para baixo num mesmo grupo. Agora, no mesmo período, essa propriedade cresce da direita para a esquerda, porque quanto menor o número atômico, maior será o raio daquele átomo. Lembrando que a distribuição eletrônica também pode informar a gente quantas camadas um átomo tem e quantos elétrons aquele átomo tem. Agora, falando de densidade, a gente precisa se lembrar que essa propriedade é diretamente proporcional à massa de um átomo, enquanto que é inversamente proporcional ao volume desse átomo. Por isso, analisando elementos de um mesmo grupo, a densidade cresce de cima para baixo. Agora, quando a gente analisa elementos de um mesmo período, essa propriedade tende a crescer para o centro da tabela periódica. Sim, os elementos mais densos da tabela periódica são o ósmio, o irídio e a platina. Agora, para ver se você entendeu sobre raio atômico, vamos ver se você consegue colocar em ordem crescente estes 3 átomos, 1, 2 e 3, usando as suas distribuições eletrônicas. Bom, quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Portanto, o primeiro átomo aqui deve ser o maior dentre os 3, porque ele apresenta 5 camadas eletrônicas. Agora, entre o átomo 2 e 3, que ambos possuem 3 camadas eletrônicas, a gente precisa analisar o seu número atômico. Enquanto o átomo 2 tem 7 elétrons na camada de valência e o átomo 3 apenas 1, a gente pode concluir que o átomo 2 tem um número atômico maior. E quanto maior o número atômico, menor o seu raio atômico. Justamente por isso, esse é o átomo menor dentre os 3. Dessa forma, a gente chega na alternativa correta, que é a alternativa D.